Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Todo mundo voltando do almoço, eu sei que é meio cansativo, né? Mas eu vou tentar fazer uma palestra dinâmica e tentar interagir um pouco com vocês para animar todo mundo, tá? Então, hoje eu vou estar falando um pouco sobre Cloud DevOps, né? A gente sabe que com o avanço da tecnologia e com o passar dos anos, muita coisa vem mudando, tá? Então, antes de dar sequência, o Gabriel acabou me apresentando. Meu nome é Robert Silva. Eu sou profissional certificado Zabbix, inclusive eu fiz nesses últimos 2 dias, desenvolvedor Python e trabalho na JLCP. Tá ok? Quem esteve na conference do ano passado, eu tinha 20 minutos, minha palestra eu tinha programado para mais, e eu falei um pouco correndo, né? Até brincaram que estava como se fosse uma metralhadora, então eu trouxe essa brincadeira hoje que eu vou tentar falar um pouco mais devagar, falar mais tranquilo para ficar claro para todo mundo os assuntos que eu venho abordar. Então eu vou iniciar quebrando alguns paradigmas. Antigamente, até em algumas empresas hoje, quando a gente fala de serviço de TI, a gente tem uma visão talvez um pouco ultrapassada em alguns profissionais, né? Quando a gente pergunta o que é um serviço de TI, a gente vê que muitos profissionais respondem firewall, roteador, switch, servidores, banco de dados. Mas será que isso está certo? Será que isso realmente é o que as organizações estão procurando? Se a gente jogar tudo isso fora e pensar da seguinte maneira: um firewall, roteador e um switch, ele é um componente da infraestrutura que sustenta um serviço. Então, por exemplo, ele sustenta o serviço de conectividade para o mercado do varejo, para o mercado de e-commerce, para o nicho, por exemplo, de games. Isso é muito importante. Se a conectividade for afetada, o seu cliente é afetado diretamente, tá? Servidores, né? Nós tínhamos, seja VMs ou os servidores físicos. O pessoal falava que era responsável por aquilo. Só que hoje, os servidores é um componente que sustenta, por exemplo, um portal de acesso. E o banco de dados, onde nós armazenamos os dados, então, de repente, transações de usuários, cadastro de usuários e assim por diante. Então, esse é o primeiro paradigma que eu queria trazer, né? Essa quebra. A gente tem que ter uma visão mais estratégica. Principalmente nós que trabalhamos com monitoramento. Porque se a gente pensar somente em infraestrutura, nem sempre a gente vai estar agregando valor ao negócio, de repente denegrir a imagem do monitoramento e, o pior, a imagem da ferramenta. Cloud. Anos atrás, a gente tinha que justificar para os nossos gestores o porquê de levar para a nuvem, que a gente iria economizar com recurso, com segurança de perímetro, por exemplo, que toda a responsabilidade de hardware era nossa, ia passar para um prestador de serviço, usar isso como serviço, né? Quem aqui usa cloud, um desses grandes cloud providers? Bastante gente, né? Então, olha só, talvez você identifique também. No passado, a gente fazia essa justificativa. Hoje mudou. Hoje, a decisão de levar para a nuvem vem do alto nível da empresa, vem dos executivos. Porque eles estão vendo que o mercado, para a empresa continuar competitiva, ela precisa ter mais disponibilidade, mais flexibilidade, entregar os produtos mais rápido. Então, a decisão das empresas não é mais o porquê mudar para a nuvem, mas como que eu vou mudar? Qual estratégia eu vou utilizar? Né? Vamos dar um exemplo, quem trabalha com desenvolvimento ou conhece um pouco de arquitetura de software, teve um exemplo na palestra do Dell, que ainda inclusive conversei com ele, que a nossa palestra na segunda ocasião vai bater bastante, né? Então, ele apresentou um sistema monolítico, inicialmente. Então, qual que é a vantagem de levar um sistema monolítico para a nuvem? Inicialmente, eu tiro dentro de casa, só que eu não vou estar utilizando todos os recursos que a nuvem me oferece. Se eu tiver 100 acessos e eu tiver 1000 acessos, eu não consigo escalar isso. Então, o que dificulta. Então, hoje, quem trabalha com desenvolvimento ou está próximo dessas áreas pode observar que a estrutura é, como o Del falou, vamos criar microserviços. Vamos levar isso de forma escalável, seja em containers, seja em serverless e assim por diante. E por último, DevOps, né? É a moda, tem gente que coloca como cargo e tudo mais, mas isso tudo faz parte de uma engrenagem. Então a gente tem que se atentar a todos os pontos para estar bem alinhado com isso. A primeira parte que eu acho importante é a cultura. Tanto como monitoramento, como DevOps, como Cloud, ou qualquer outra tecnologia que a gente vem trabalhar, tudo isso depende da cultura. Se a gente for implementar na organização, ela não tiver com uma cultura favorável, ela sempre vai achar ruim, que não funciona, que não presta, né? E nisso também começa um outro ponto importante, que é o compartilhamento, feedback, comunicação. Como que eu faço isso? Unindo as áreas. Então, a gente atua em alguns clientes hoje, que eles são divididos por squad. Então, eu tenho a área de operações, a área de desenvolvimento.
e a área de DevOps todas trabalhando junto. Porque um vai entender a necessidade do outro e vai ter empatia. Vamos dar um exemplo. O time de Dev prepara uma mudança, faz um deploy numa sexta-feira e vai embora. Por volta de 8 horas da noite, o sysadmin identifica um problema, esse problema vai piorando e de madrugada ele tem que acordar o Dev. Aí o Dev reclama. Porra, por que você me acordou? Desculpa o palavrão. Pô, por que você me acordou? Você não consegue fazer? Mas será que, como o Del falou, está tudo bem documentado? Será que eu tenho um passo a passo para o sysadmin conseguir trabalhar? E por outro lado, o time de Dev reclama. Eu dependo da minha área de operação para subir as minhas máquinas, para subir meus ambientes de QA, de Dev e assim por diante, né? E dentro da cultura DevOps, a gente tem as ferramentas que vão proporcionar automação, dentro de implementação, onde eu consigo disponibilizar recursos para que o time de Dev façam a implementação, né, que a gente seria o CI/CD, então ele vai fazer o Dev, faz um commit, ele já muda e vai fazer todo o deploy, seguindo um pipeline. Né, controle, monitoramento, gerenciamento de configuração e orquestração de tudo isso. Então, a gente consegue proporcionar que de forma automática, simples e fácil, todas as áreas tenham um objetivo comum e faça essa entrega de produto mais rápido, né? Com isso, a gente, anteriormente, demoraria 1 ano para lançar uma nova versão de software. Hoje acontece de fazer 10 deploys num dia. Quem aqui tem a cultura DevOps implementada ou tem a área e já usa algo de CI/CD, usa essas coisas dentro da empresa? Poucas pessoas ainda, né? Então, a gente pode ver que ano passado eu fiz uma palestra sobre teste de software, era menos pessoas ainda e agora a gente está evoluindo. Então, creio que nos próximos anos isso seja mais comum. E aí a principal parte dessa engrenagem, que o que é? A avaliação. Né? Será que tudo que eu estou fazendo, esses testes, esse deploy automático, realmente está funcionando? Então a gente tem na área de Dev já os testes de software para garantir que nenhuma alteração que eu fiz quebrou alguma funcionalidade do sistema, para a gente ter métricas, medições, desempenho, logs e integração. Só que aí, quando a gente fala de DevOps também, tem algo muito complexo, né? Que o Zabbix é voltado para a infraestrutura. Só que isso já vem mudando ao decorrer dos anos. E a gente vê um clássico exemplo no SLA do Zabbix. Até a versão, se eu não me engano, 3.4 ou 3.2 era chamado de IT Service. Daí em diante, agora ele é só Service, porque a própria Zabbixia já entende que o Zabbix ele pode ser usado em qualquer local. Não só para infraestrutura, mas para qualquer outra coisa, como a gente está vendo durante o evento. Né? Então, desde rodovia, cidade digital e assim por diante. Dando sequência aqui, a gente vai ter todos esses paradigmas quebrados, alguns ainda em andamento, mas vamos chegar lá. E o que tudo isso tem em comum, né? A parte de a visão estratégica voltada para o serviço de TI, então voltado para o usuário, a questão de cloud, para entregar essa forma mais rápida para mim, me dar uma alta disponibilidade e assim por diante, e a cultura DevOps. E dentro da cultura eu também tenho as ferramentas que vão nos proporcionar e sustentar toda essa mudança que o negócio está pedindo. Isso está completamente alinhado ao negócio. Né? Então, todas essas mudanças, toda essa revolução que a gente está vendo, muitas empresas adotando a questão de transformação digital, é voltado para o negócio. Nós atuamos em um cliente que ele tem 50 anos, e apesar disso ele se considera uma empresa digital. Então, ele tem mais de 70 devs, tem uma área de DevOps grande, e todas as aplicações internas estão indo para a cloud. E com isso eles tiveram muito ganho, inclusive lá utilizam os Zabbix. Foi onde eu comecei a ter ideias para essa palestra. Né? Então a gente tem assim no nosso parque. O que eu monitoro atualmente? Acho que o básico, o trivial, né? Windows, Linux, roteadores, switch, toda a parte de conectividade, componentes da infraestrutura. Não é que eu tenha que deixar de monitorar esses caras, porque para o sysadmin, para a área de operação, isso ainda é muito importante, porque é importante eu saber que o usuário está sendo afetado, que o serviço que eu entrego ao meu usuário final está sendo afetado, mas é também importante, e é um dos principais, digamos, funcionalidades do Zabbix, né, que entrega para a gente, é conseguir agilizar o troubleshoot. Então, eu tenho correlacionamento de eventos, eu tenho tags, eu tenho dependência de triggers, para que eu possa, de forma rápida, identificar um problema e também identificar onde está esse problema, deixando a área de TI cada vez mais proativa. Tá? E será que tudo isso é suficiente? Quais são meus KPIs, né? Meus indicadores chaves de desempenho?
O ponto muito legal nisso é o uso de CPU. O Alexei comentou na primeira palestra a questão de baseline. A gente tem visto muito a questão de trabalhar com o comportamento. Então, se eu tiver um threshold somente que o uso de CPU for acima de 90%, eu tenho um problema, talvez isso não esteja mais atendendo ao meu negócio. A gente pegou um caso que era similar a esse. Então, o que acontecia? Somente das 8 às 18, uma máquina ela topava sempre 90%. Passou esse horário, ela não topava mais. Mas aí tem um problema. Ah, Robert, você pode usar as funções de triggers para usar o time, o date, para alarmar só depois desses horários. Só que aí que está. A mudança e o entendimento, né, o que a cultura DevOps traz para a gente, que é entender todo o ecossistema. Se eu tenho esse comportamento, só que por algum motivo, durante esse horário, eu tive uma queda no uso de CPU. Isso pode refletir que o usuário não está conseguindo conectar, que a aplicação deu algum problema. Então, eu também estou sendo afetado, mas meu threshold não foi acionado, né? Não chegou no limite. Então, a gente tem que estar atento a essas questões e utilizar cada vez os recursos, as funções de triggers que nós temos dentro dos Zabbix, né? E quais são as novas tecnologias? Como que eu posso me atualizar? E é onde que a brincadeira começa, que entra muito com o que o Del falou. Quem já viu uma topologia parecida com essa daqui? Levanta a mão, por favor. Ou sabe, pelo menos, o que isso significa. Bom, pouca gente, mas vou tentar contextualizar para todo mundo. Aqui eu tenho uma aplicação, por exemplo, de vendas, que ela era monolítica, então eu tinha tudo no único sistema, todas as versões eram ali, e para mim lançar uma versão eu tinha que mudar todo o sistema. Agora eu tenho uma aplicação totalmente desenvolvida em microserviços, né? Então, por exemplo, eu tenho um API Gateway, que ele vai centralizar todos esses microserviços, todas essas API. Eu tenho uma autenticação, então para mim conectar nos outros microserviços eu preciso autenticar, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um CRUD de usuário, criar, ler, atualizar e editar um usuário, ele vai armazenar do banco de dados. Só que olha só, quem aqui já usou um aplicativo que você esqueceu a senha e precisa resetar? Todo mundo, né? E quando você tenta resetar a senha, o e-mail não chega para você. Você coloca lá, recuperar a senha, o e-mail não chegou. Por que isso aconteceu? Será que foi o gargalo? Será que foi algum problema de aplicação? E como que eu resolvo isso dentro do desenvolvimento? Eu coloco um broker. Se eu usar cloud, pode ser, por exemplo, na AWS ou SQS. Se eu quiser não utilizar o SQS, porque ainda não chegou no limite, né, das mensagens, eu posso usar um RabbitMQ, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu for resetar uma senha, que o usuário mandar o form, ele vai fazer um publish no RabbitMQ, por exemplo. O microserviço de notificação, ele vai ficar escutando. Então, toda vez que chegar uma mensagem na fila, ele vai ler aquela mensagem e fazer o que precisa. Então, nesse caso, ele vai enviar um e-mail para o usuário informando o login, como que ele faz para resetar a senha dele, né? Com isso, o que eu tenho? Se tudo cair, mas o disco lá do RabbitMQ estiver íntegro, eu ainda consigo manter a fila e eu consigo enviar todas as mensagens. Isso é muito utilizado, por exemplo, no sistema financeiro, né? Todas as transações têm que ser efetuadas, eu tenho que ter garantia que isso foi feito. E o gerenciamento de fila está aí para isso. Tá? E aí eu continuo esse CRUD básico de produto e a questão de venda, a mesma coisa. Eu acesso um site, coloco as coisas no carrinho, finalizo a compra. Aí vai aparecer, essa compra está sendo processada, você vai receber uma notificação por e-mail. Então, tudo isso foi por uma fila. O microserviço de pagamento processa esse pagamento e armazena no banco, informando se foi pago com sucesso ou não, e manda um e-mail para o cliente, né? Faz um publish lá naquele broker e o microserviço de notificação vai buscar e envia esse e-mail para o cliente. Legal. É tudo isso completamente diferente do que a gente falou que monitorava, né? Questão de infraestrutura, um ping, perda de pacote, uso do CPU e assim por diante. Como que eu monitoro tudo isso agora? Mantendo a questão das quebras do paradigma e tendo uma visão estratégica. Então, é sempre conversando mais com todos os times, tentando entender o processo de negócio, entender, porque hoje eu sou desenvolvedor Python, atuando com os Zabbix, mas eu não era. Mas fui atrás, conversei com algumas pessoas e acabei entendendo todo esse funcionamento, né? E aí a gente tem como novas tecnologias que eu citei, microserviços, RabbitMQ, a stack do LK, Docker e outras assim por diante. Como o Del falou, a questão das APIs já ter um endpoint de health, isso é muito utilizado. E um outro ponto muito importante também, retornando aqui, é que todos esses microserviços têm que manter um padrão de log.
Então, por exemplo, quando eu for jogar lá no Elasticsearch, para mim, no Logstash, para mim depois exibir isso no Kibana ou fazer alguma forma, eu tenho que conseguir fazer todos os filtros. Eu não posso ter um squad fazendo de uma forma e outro squad fazendo de outra. Então, pensa que na cultura DevOps, cada microserviço aqui é um time que é responsável. Então, cada um é responsável pelo seu serviço, um microserviço dentro daquela aplicação, né? E aí eu tenho esse padrão de log e jogo no Elasticsearch. Algumas dependências nós podemos ser que se o Elasticsearch parar, eu paro boa parte da aplicação. E outra coisa importante que eu acabei não citando é o RabbitMQ aqui. O RabbitMQ acaba se tornando, o broker, o responsável por gerenciar a fila, o calcanhar de Aquiles dessa web moderna. Porque se esse cara ficar fora, ninguém consegue resetar a senha, ninguém consegue finalizar uma venda, e aí o caos está feito, né? Então é importante a gente monitorar esse cara. Tá? E como que eu monitoro? Como o Igor falou, também sou um cara muito preguiçoso. Eu tento fazer as coisas uma vez só, mesmo que eu demore um pouco mais. Então a gente começou a trabalhar com scripts. E uma forma de fazer isso um pouco menos é tornando ele flexível, né? Então boa parte de nossas automações, elas são um script CLI. Então se eu der um menos help, por exemplo, eu tenho todas as opções que eu posso fazer, né? Nesse caso, a gente construiu uma automação para monitorar microserviços que precisam de autenticação. Ah, Robert, mas o pessoal falou aqui durante a palestra que eu poderia usar o HTTP Agent. Pode, só que diferente do web cenário, eu não tenho passos. Então, nesse cenário, a autenticação, os tokens, ele tem um tempo para expirar. Então, eu não consigo pegar um token fixo e ficar passando na requisição. Então, esse script, o que é que ele faz? Ele vai fazer a requisição antes da chamada, pega o token e já envia na próxima chamada. Tá? Então, totalmente flexível, está parte do código aqui. Então, depois, quem quiser pegar a palestra, quiser dar uma olhada. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou recebendo as URLs, eu tenho alguns parâmetros com um token, eu passo toda a chamada lá, aquela questão do cabeçalho que o Del comentou. Eu mando data, então, qual que é o username, qual que é o password, qual o cliente ID que eu estou utilizando, e eu pego esse token e guardo ele, e eu faço as requisições. Eu posso fazer a requisição com autenticação e sem autenticação. A sem autenticação, eu posso passar a qualquer site que ele vai conseguir consultar. Tempo de resposta e código de retorno. E aqui, a gente fez uma integração rápida com o Postman, porque nesse caso eram mais de 150 microserviços e não ia dar para ficar cadastrando isso na mão, né? Então a gente estudou, como o Igor falou também, padronizou toda a forma que a gente ia tratar os endpoints, como que a gente ia tratar a URL base disso. E a gente fez isso aqui, é bem simples, não está nem muito organizado, mas a gente faz todo o parser do JSON que o Postman retorna para a gente, né? Com isso, a gente tem só os endpoints e via API dos APIs a gente cadastrou todos esses itens. Então, demoramos um certo tempo para desenvolver o script, mas na hora de eu integrar esse cara, eu demorei menos de 30 segundos nos APIs. E qual que é o melhor? Se o time de dev me enviar outro arquivo de Postman, eu vou demorar 30 segundos. Porque ele já vai ler nos ABICs, vai verificar se esse endpoint já existe. Se ele não existe, ele cria. Inclusive, também as triggers também foram criadas. Então, facilitou muito a nossa vida e a gente entregou isso para o cliente. E o dado nos ABICs, a gente pegou... Um dado não podia mostrar muita coisa por causa tinha informações sensíveis, então a gente pegou um período de tempo. Mas aqui a gente consegue observar o seguinte. Eu estou tendo um código retorno 200 e em alguns momentos eu tenho 400. Se eu tivesse uma constância disso, isso significaria um problema. Eu não estou conseguindo pegar o token, eu não estou conseguindo fazer uma requisição no endpoint e assim por diante. Agora, a questão de tempo de resposta, né? Então, eu sempre estou ali trabalhando próximo, um pouco menos de 1 segundo. Só que em alguns momentos, eu cheguei a 5 segundos. Por que será? O que isso aconteceu? Então, olha só, a gente não está trabalhando direto, testando, que nem o pessoal falou com os robôs, o acesso a um site e tudo mais. Isso eu apresentei ano passado. Mas a gente está tentando pegar o comportamento do usuário, como que o usuário vai ser afetado. Então, se meu tempo de resposta na API estiver muito alto, eu tenho um problema. Se meu código de retorno ele está retornando 200 e por um determinado momento ele começou a retornar 500, eu tenho um problema. E como isso o API Gateway vai consumir quando o front-end chama ele, então o usuário vai ser afetado diretamente. Ok? E o RabbitMQ segue o mesmo conceito de um script SLI desenvolvido em Python, e nesse caso aqui a gente usou ele via external script, né? Então eu consigo ter, quando o usuário leigo for utilizar esse cara aqui, dando menos help, ele consegue saber todas as métricas do RabbitMQ que ele consegue puxar.
já trazendo para o padrão de LLD dos Zabbix e assim por diante. E aqui os dados dos Zabbix, né? Então o RabbitMQ ele tem várias filas, a gente tem que saber se essa fila está funcionando, quantas mensagens eu não consegui ler ainda e assim por diante. No momento que eu tirei esse print, não tinha nenhuma mensagem trafegando. E tem um ponto importante aqui. Dessas filas, quem conhece de RabbitMQ, o durable dela, né? Ela pode ser true ou false. O que significa isso? Se essa fila vai ser persistente ou não. Se o RabbitMQ reiniciar, as filas que são duráveis, ele quando subir, ele vai pegar essa fila e continuar de onde ele parou. As não duráveis, ele vai perder todas as chamadas que ele tinha. Então, dependendo do que você for fazer, você tem que definir como vai ficar a arquitetura. Tá? E o dado nos Zabbix, isso aqui é interessante, porque às 11 horas da noite, eu comecei a ter um aumento na fila do RabbitMQ. E às 9 horas da manhã exatamente, essa fila chegou quase zero, ou teve o comportamento normal dela. O que aconteceu? Algumas transações financeiras, por exemplo, elas só são executadas pela manhã. Né? Eu não executo ela de madrugada. Se a gente fizer um pagamento hoje, a gente está agendando esse cara para amanhã. Uma transferência e assim por diante. E é isso que aconteceu aqui. Então eu cheguei a ter quase 120 mil mensagens na fila, e quando meus consumers lá começaram a consultar, eu consegui pegar isso nos Zabbix. Então se eu tiver um comportamento diferente nesses horários, eu posso estar com problema no RabbitMQ também. Elasticsearch. A gente tem um trabalho também de consumir o Logstash, mas não está pronto, então a gente também trouxe a questão do Elasticsearch, que é muito importante, que é onde eu vou guardar os logs. Né? Só que um cluster Elasticsearch ele pode ter muitas máquinas, eu não vou ficar monitorando com o Zabbix Agent cada máquina dessa. Né? Então a gente consome a API do Elasticsearch também. Tudo externo script, desenvolvido em Python. E eu tenho, por exemplo, esses dados aqui. Qual que é a saúde do meu cluster, qual que é o status dele, como que está o server block, qual que é o nome do cluster, o espaço livre que eu tenho no cluster. E aqui a gente conseguiu minimizar o impacto. Que a gente viu que teve uma decrescente aqui no espaço livre e chegou no threshold. Então chegou em 15%. Foi acionado o time de DevOps, lá que cuida da parte de cloud, e eles resolveram esse problema. Aqui é uma outra tela, por exemplo, dos file system do Elasticsearch, monitorando quanto que está, o espaço usado, livre e assim por diante. E aí vem Docker, né? DevOps, toda essa coisa nova, todo mundo fala de Docker. Como que eu monitoro os containers? Eu tenho várias aplicações para isso. Né? Tem inclusive aqui o Prometheus, se não me engano, acho que na versão 4.2, né? Que ele já tem um plugin para integrar. Só que pelo menos aqui no nosso time, a gente tem uma restrição em usar plugins de terceiros, porque se o nosso cliente pedir alguma coisa diferente, eu vou falar o que para ele? Não dá para fazer? O Prometheus é totalmente open source, não tem uma empresa por trás dele. Eu vou mandar e-mail para quem pedindo suporte? Ou sou um desenvolvedor, descubro como é que faz e adapto, ou eu não uso. Aí, partindo nessa necessidade, como que vamos colocar isso dentro dos Zabbix? Para quem conhece um pouquinho de Docker, a API dele, ela pode ser exposta via web, ou você pode dar os comandos, aquele Docker Container LS, todos os comandos Docker estão chamando a API dele. Né? A gente pensou, podemos usar um user parameter, só que se eu tiver 20 Docker hosts ali, ou se eu estiver trabalhando com Swarm, Kubernetes, eu vou ter que ter o agente instalado nesses 20 caras, eu vou ter que gerenciar esses 20 scripts, não ia ficar legal. External script, dá para usar, mas nesse caso poderia sobrecarregar muito o proxy que estaria processando isso. E é um recurso HTTP Agent. Tá, podemos usar HTTP Agent, só que o formato que a API do Docker nos retorna não é aceitável pelos Zabbix. Como que eu faço isso? Então a gente desenvolveu um plugin, né, uma API RESTful, a Docker for Zabbix. Então ela é uma API que ela vai se conectar à API do Docker, e ela vai retornar alguns endpoints já no padrão que a gente precisa. E aí segue o padrão que o Del falou, né? Essa API é desenvolvida em Python, um Flask, e eu tenho alguns endpoints. O exemplo dele, se eu for lá na minha API e der /containers, ele vai listar todos os containers para mim. Então, nesse caso, eu rodei numa máquina nossa, até para poder tirar os prints só.
Eu tenho, por exemplo, uma stack do Zabbix 4.0 junto com a API. Então, essa API já é dockerizada. Então, eu posso mandar o meu Docker Compose para o cliente e falar, sobe junto com seu Docker. Ou se ele estiver utilizando Swarm, Kubernetes, a gente está testando já para ele subir no modo global. Então, ele já vai descobrir tudo. Tá? E ele já retorna no padrão que o Zabbix aceita para LLD. O nome do container e o ID dele. Tendo o ID, eu consigo chamar outro endpoint. E com uma única chamada, retornando o JSON, eu tenho o status do container, eu tenho quanto ele está utilizando de memória, de CPU, qual que é o PID que ele está utilizando no meu Docker host, quanto que ele está usando de I/O e de rede. E fica dessa forma no Zabbix. Então, por exemplo, tudo usando HTTP Agent e dependente itens. Então, eu faço uma única chamada e com pré-processamento eu trato esse dado. Tudo que o Del falou, um pouco agora mais na prática, por um exemplo real. Tá? Então, eu faço uma única chamada, ele retorna um JSON para mim, informando qual que é o tipo de SO, se é Linux ou Windows, qual que é a versão do Docker que está rodando. E aqui eu peguei um container, por exemplo, então a gente consegue verificar tudo que ele está utilizando. Inclusive, quando a gente vai fazer um deploy do Docker, a gente coloca lá quais os limites de recursos que eu posso utilizar. Então, de repente, o dev tem uma aplicação que ela se comporta de uma determinada maneira, então ele definiu um limite para o uso de memória. Ele fez uma nova mudança e isso impactou no uso de memória e chegou próximo ao limite. Então, com base no monitoramento, nos Zabbix a gente consegue já avisar o cara. E o melhor, se o cliente pedir uma coisa nova, como já pediu algumas e está em desenvolvimento, a gente consegue fazer e entregar para ele, sem depender de terceiros, dependendo somente da gente. Né? E aí, por final, o que nós temos? Os Zabbix monitorando toda essa infraestrutura, até seguindo o que o Del falou, de uma aplicação web moderna. Então, para o que algumas pessoas acharam que não seria possível, por exemplo, monitorar Docker com Zabbix, a gente já está entregando. E qual que é a motivação para a gente estar fazendo isso? É o quê? É incentivar quem está aqui que não pense só de forma como um profissional de TI, pense de forma estratégica. Eu tenho que acompanhar o mercado. É isso que as empresas estão pedindo, é isso que nossos clientes estão pedindo, é isso que a gente viu durante a palestra. E mesmo que todos aqui não sejam desenvolvedores, é muito importante que a gente conheça pelo menos 2 linguagens, se colocar o Igor aí, uma terceira que é o Perl. Né? Mas pelo menos Shell Script e Python, porque a gente vai utilizar para automatizar, vai utilizar para construir coisas novas e assim por diante. Bom, pessoal, espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês. E era isso que eu tinha para mostrar. Então, foi até antes do tempo. E abro para perguntas e muito obrigado pela oportunidade. Aberto para perguntas, senhores? Só levantar a mão. Pode falar. Parabéns pela palestra, Robert. Eu acho que o tema é super atual e cabe a gente cada vez mais trazer isso para o meio. É o que o mercado está pedindo. Senti falta de um pequeno detalhe e queria que, se possível, a gente bater um papo aí, você explicar rapidinho qual que seria a ideia para a gente monitorar grandes ambientes utilizando o Kubernetes. A gente já está em desenvolvimento isso, só que ainda está muito embrionário, a gente está testando em grandes ambientes já para não ter nenhuma surpresa. Né? E quando a gente fala de Kubernetes, a gente tem algumas formas. Né? Eu posso utilizar o Kubernetes como serviço de alguma cloud provider, ou eu posso utilizar ele instalado normalmente. Né? E a gente está trabalhando consumindo a API do Kubernetes. Então, a gente consome a API, estamos estudando a melhor forma de escalar isso, se necessário, ter uma outra API como proxy, para bater nele, tratar esse dado e a gente conseguir já, quando o Zabbix consumir essa API, ele já ter o dado tratado para ele. Né? Mas pode ser algo que a gente talvez, se tiver oportunidade, traz no próximo ano, a gente vai se falando, vocês têm meus contatos, a gente pode estar conversando sobre isso durante o longo desse ano. Boa tarde, Robert. Eu queria fazer uma pergunta. Em relação às métricas que você consegue coletar, recentemente, nessa versão mais atualizada, 4.2, a gente está tentando utilizar o C-Advisor para pegar métricas mais específicas do container. Uhum. E a gente acabou impactando no tamanho do... quando a gente vai criar o item em relação ao tamanho da... quantidade de caracteres, né, que ele permite, que são 255.
E o CERT-Advisor, ele cospe lá umas coisas de 400. 400. A solução que vocês apresentaram, eu consigo coletar essas métricas gigantescas aí para exportar isso daí para dentro dos ABICs? Ou é só ali dados CPU, memória, esse tipo de dado? A questão do dado CPU foi mais para apresentação, mas nós estudamos todas as ferramentas, ou quase todas, que monitoram Docker, entendemos como ela funciona. E, por exemplo, o CI-Advisor, como que ele funciona? Você sobe um container dele dentro do seu host e ele lê aquele /var/rum/docker.sock, se não me engano, né? Então, quando você tem acesso a esse cara, você consegue executar tudo que o Docker faz. Então, qualquer comando ou qualquer tipo de métrica que você consiga tratar ali, você consegue trazer esse dado, né? A gente está já colocando outras métricas e tratando isso no código para jogar para os ABICs de forma que ele consiga aceitar ou a quantidade de caracteres ou alguma outra coisa, né? Ou, de repente, também o que a gente pode fazer em dados muito grandes, a gente tirar uma hash, enviar essa hash para os ABICs. Quando os ABICs bater de volta pedindo mais informações dessa hash, o próprio código já traduz, converte e joga para dentro do Docker. É uma saída que pode ser utilizada. Opa, Robert. Felipe. Opa. Bom, eu fiquei na dúvida sobre como que você monitora quando um container morre e sobe de novo com outra versão, alguma coisa atualizada. Como é que você sabe que aquele é o mesmo serviço que está entregando, alguma coisa do tipo, bem ali no finalzinho da palestra? Bom, já me questionaram isso também. Nesse cenário que a gente aplicou, o cliente somente pediu para monitorar os containers, porque na cabeça dele, e eu acho que talvez é o mais ideal, o mais correto se eu tenho um container, ele nasce para morrer. Então eu posso subir 1 ou eu posso subir 100. Uma forma que a gente pode utilizar para isso, qual que é? É utilizar a questão de... se eu tenho as imagens, eu posso ter as tags na imagem. Então, eu consigo trazer isso para dentro dos APICs e fazer algum tipo de referência para persistir um dado. É algo que a gente também já está trabalhando, porque viu que pode ser necessário. Então, um simples deploy pode mudar de uma versão para outra e você adicionar uma tag lá na imagem. E aí isso vem junto com o que o Del falou também, de trabalhar junto com a área de dev, para eles deixar, por exemplo, o nome das imagens, as tags, de forma que o time de monitoramento consiga consumir essa informação e persistir esses dados. Mas é possível também. Bacana, bacana. Parabéns aí. Obrigado. Mais perguntas, senhores? Robert, muito obrigado. Uma salva de palmas.